Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief. Comigo tenho o Alexandre e o João Amaral para analisarmos o Grande Prémio do México, um Grande Prémio que mais uma vez fez correr muita tinta, que mais uma vez gerou polémica e mais uma vez teve como dois principais protagonistas Max Verstappen e Lando Norris, ainda que nenhum dos dois tenha vencido a corrida. Nós já lá vamos ao tema mais polémico. Eu queria começar, antes de mais, pela vitória de Carlos Sainz, pelo terceiro lugar de Charles Leclerc, para abrir a conversa, João Amaral, contigo, sobre o campeonato de construtores. Porque na semana passada eu fiz-te uma pergunta sobre o otimismo, digamos assim, de Charles Leclerc relativamente a esse campeonato. Agora que a diferença está mais reduzida, já podemos falar numa luta pelo campeonato realisticamente otimista. Boa noite, Inês. Boa noite, Alexandre. Boa noite, boa tarde, bom dia a quem nos estiver a ouvir em direto ou diferido. Mais realista, luta de campeonato entre os dois primeiros ou entre o Charles Leclerc e o Lando Norris? Não, entre dois primeiros, campeonato de construtores. Só para enquadrar, Entre os dois primeiros do campeonato de construtores, sim. Há uma luta interessante, da qual eu diria, sem querer ser um arauto da desgraça, a Red Bull está cada vez mais arredada. Não digo pela pontuação propriamente dita, as coisas são sempre possíveis, mas é pelo nível de competitividade que têm demonstrado e que leva os pilotos a terem prestações como aquelas que vimos ontem. Já lá vamos, já falaremos desses dois pilotos. Nos construtores temos um campeonato minimamente animado. Enfim, a diferença entre a McLaren e a Ferrari ainda é relativamente grande, são 29 pontos, mas enfim, esta forma constante que a Ferrari tem encontrado e que nos está a surpreender a todos e que tem deixado com um grande sorriso nos lábios, mais do que o Frederic Vasseur, mais do que o Carlos Sainz, mais do que o Charles Leclerc, o Lewis Hamilton, não sei se repararam que ele tem andado bem disposto, promete dar-nos umas 4 corridas finais, não contando com as sprints, francamente animadas, e portanto aí sim é possível que a Ferrari ainda apanhe a McLaren. Eu diria que este circuito, considerando as características que ele tem e a forma como, enfim, onde está situado o circuito e a própria cidade do México, seria o menos favorável para a McLaren e, portanto, é provável. Eu nem acho que eles tenham perdido competitividade, mas é provável que algum menor domínio da McLaren se tenha feito sentir, porventura, nesta corrida e que as coisas retomem a normalidade. Portanto, diria que os 30 pontos podem ser, ou os 29 pontos podem ser difíceis de ultrapassar. Agora, temos duas equipas a lutar pelo campeonato de construtores e nenhuma dessas é a Red Bull, e isso é novidade, e isso é extraordinariamente benéfico para todos nós que gostamos de ver corridas e vencedores dos inesperados, e temos tido, de facto, um campeonato em que a flutuação de forma tem sido a única constante, tirando o domínio inicial do Red Bull e da Max Verstappen, que ainda vai rendendo juros nas contas do campeonato de pilotos. Eu diria que é o que lhe vale neste momento. O Frederic Vasseur dizia durante o Grande Prémio do México que, e cito, estamos fora do radar. O debate público é mais sobre o Max contra Lando Norris, Zac Brown contra Christian Horner, Mercedes contra não sei quem, o que para mim é perfeito. Vamos manter-nos assim. Alexandre, bem-vindo. Perguntava-te se este fim de semana, se este fator de estarem fora do radar tem ajudado de facto os Ferrari a manterem-se focados naquilo que interessa, e se este fim de semana o melhor amigo dos dois carros foi precisamente uma destas disputas que o Vasseur mencionou, Max contra Lando Norris, em particular, se o melhor amigo foi Max Verstappen. Obrigado, olá a todos. Eu, por acaso, acho que o Vasseur é uma boa forma de dizer isso, que é para afastar as atenções. Porque se há coisa que, por exemplo, o Sainz começou todo o fim de semana a dizer é que estava com um grande feeling que as coisas iam correr bem. Mas o que eu acho fantástico na Ferrari, e provem como os updates funcionaram, e vocês já me viram falar, né, aqui no podcast diversas vezes sobre isto, é vermos a cara dos pilotos no final das corridas a como eles falam. E o que mudou na Ferrari não é que os Ferrari já não fossem rápidos. O problema é que antes já só eram rápidos para ir 10 corridas por 10 voltas por corrida, e agora, afinal, parece que não gastam os pneus em 10 voltas e conseguem ser até ao fim.
o que é sinal que acertaram bem. E temos outra, que de certeza vamos ter tempo de falar disso, temos outra equipa que está a acontecer a mesma coisa e cuja cara dos pilotos mostra claramente a sua satisfação porque se divertem a conduzir. Portanto, acho que o Vassar está a fazer a psicologia inversa aí, está a falar dos outros, que é para ver se fala um bocadinho deles e de facto de um update que funcionou perfeitamente no sentido disso. Eu acho que agora começamos a achar, ou pelo menos é a minha opinião, que não é por acaso as prestações da Ferrari, e aqui até ficou um bocadinho, começa a ficar um bocadinho no ar qual é que é a real distância deles para a McLaren, se é assim tão elevado ou não, ou se o campeonato começasse agora não íamos ter um campeonato super divertido com muitas pessoas, com muitos pilotos a poderem ganhar corridas. Portanto, acho que o Vassar está aqui a fazer um bocadinho de psicologia inversa, a dizer, olha, mas é para nós, porque estão preocupados com polémicas e nós é que devíamos estar a levar os méritos de fazer bem as coisas. João, queres acrescentar alguma coisa? Não falamos da estratégia da Ferrari, já repararam? Sim, É verdade. quando falamos é para elogiar, o que significa que deve estar para acontecer algum milagre. Não, concordo com tudo o que o Alexandre disse, só acrescentar que os updates da Ferrari, como ele disse, e bem, funcionam, mas funcionam em tipos de circuito muito diferentes, porque a maior dúvida que eles tinham é se não seria uma coisa muito one-off para pistas como Monza, Proventura, Baku. E não, temos tido pistas francamente diferentes e zonas de pista muito diferentes, têm velocidade de ponta, têm um comportamento irrepreensível em zonas muito sinuosas e aguentam-se bem em zonas de alta velocidade, como sejam curvas de alta velocidade, como o México tem em abundância. É capaz de ser psicologia invertida, é capaz de ser neste momento a Ferrari e a equipa a bater. Seguramente a Ferrari e a McLaren são as equipas mais fortes do plantel neste momento e como o Alexandre dizia bem, tivéssemos agora a começar o campeonato estivéssemos agora a começar o campeonato, e teríamos um campeonato extraordinário. Assim, temos um campeonato muito bom, não é extraordinário, mas é muito bom. É pena que isto não tenha sido assim desde o início do ano, mas eu não me estou a queixar, eu aceito todas as corridas com a emoção que estas têm tido e agradeço-lhes. Temos pelo menos um campeonato bem mais animado do que aquele que tivemos no ano passado e só isso é um fator positivo. Entrando agora na corrida e repicando um bocadinho da pergunta que fiz há pouco para ti, João Amaral, se não tivesse acontecido, e aqui eu sei que estamos sempre no terreno dos X e é difícil elaborar sobre isso, se não tivesse acontecido aquilo que aconteceu entre o Verstappen e o Lando Norris, e já vamos falar sobre isso, achas que o Sainz tinha condições para vencer a corrida ou este fim de semana o McLaren de Lando Norris, pelo menos na segunda parte da corrida, era aquele que estava em melhores condições para vencer este grande prémio? Eu respondo à tua pergunta, vou ao jogo, mas mudo ligeiramente a premissa. Eu acho que se não tivesse acontecido o que aconteceu, o Lando Norris teria tido ocasião para ganhar a corrida. Acho que o Sainz teria sempre a oportunidade para vender a corrida. O Sainz estava extraordinariamente rápido, o carro portou-se bem. Não foi apenas em qualificação que ele faz, não é a volta mais rápida, faz as duas voltas mais rápidas. E, portanto, tendo o ar limpo e ele, independentemente do que aconteceu entre o Norris e o Verstappen, estava à frente nesse momento, teria essa vantagem do ar limpo e, portanto, eu acho que eles iam os dois lutar pela vitória. Acho que o Norris teria tido a hipótese de lutar pela vitória, coisa que assim não aconteceu e isso não deixa de ser, independentemente do que vamos dizer depois quando analisarmos o caso, mais um caso, acho que não deixa de ser uma pequena vitória para o Max Verstappen, que consegue com isso impedir o Lando Norris de lutar pela vitória e, portanto, fazer mais pontos e aumentar a decalagem dos pontos que lhe roubou, ou diminuir a decalagem de pontos entre os dois no campeonato. Mas acho que o Sainz seria sempre um candidato à vitória. Não só porque o Ferrari se portou da forma como o Alexandre disse bem, confiável, previsível, rápido em todas as situações, mas sobretudo porque o Sainz esteve uns furos à frente do Leclerc. Este fim de semana, não é uma coisa que tenha sido comum, ele esteve francamente bem no quadro, obviamente, não é isso que está em causa, mas o Leclerc tem sabido sobrepor-se, colocar-se à frente do Carlos Sainz, e este fim de semana o próprio Leclerc admitiu que o Sainz estava melhor do que ele. Parte disso é o facto do Leclerc ter andado em corrida sempre atrás do Sainz ou do outro carro, e o ar sujo e todo o aquecimento, que é aqui um problema, sobretudo para os Ferrari, perturbou a corrida do Leclerc, mas mesmo sem isso, o Sainz estava mais rápido, e portanto o Sainz seria sempre o candidato à vitória. Talvez não tivesse ganho com tanta facilidade, talvez não tivesse ganho de todo, porque o McLaren com pneus duros pareceu ser, o do Norris, um carro hiper competitivo, como temos visto noutros circuitos. Mas, enfim, as corridas são o que são e, portanto, como dizia bem, estamos no domínio dos SES e no fim da corrida não há SES, há pontos. Queres dar os teus 5 centavos para este mundo dos SES, Alexandre?
que é que teria acontecido se o Verstappen não tivesse abordado daquela forma Lando Norris, no que diz respeito à competitividade entre Ferrari e McLaren, porque na verdade o Lando Norris até falava sobre isso no final da corrida, dizendo qualquer coisa como tudo se resumiu a pequenos detalhes. No primeiro stint não estive tão bem porque o vento estava numa determinada direção e de repente o vento mudou e isso jogou a nosso favor, e tudo combinado, o carro ganhou uma nova vida naquele segundo stint. Todos estes fatores combinados, o Carlos Sainz pelo menos teria tido uma vida bem mais difícil do que aquela que teve. Eu acho que teria tido uma vida mais difícil, mas para mim não é claro que o Norris ganharia a corrida, mesmo que não tivesse acontecido o que aconteceu com o Max. Epá, eu acho que o Sainz de vez em quando, nós costumamos dizer a brincar que o Senna entrava de vez em quando no outro mundo, e o Sainz num nível um bocadinho mais baixo de vez em quando. Há corridas em que ele entra não sei se faz algum exercício de meditação antes, ou de autoconfiança, e entra no mundo só dele. E eu acho que esta foi mais uma daquelas corridas, que é como o João dizia, quer na qualificação, se nós formos olhar aos tempos dele durante a corrida, foi muito consistente durante a corrida. Mesmo quando tinha que responder, respondia. Quando fez uma corrida, eu não sei se o Norris teria capacidade mesmo assim. Íamos ter, se calhar, uma corrida interessante pelo primeiro lugar. Eu acho que o Sainz fez uma daquelas corridas, como já não é a primeira, imaculadas, em que ele tem perfeitamente... Está consciente naquele dia, está a dar eu nunca digo mais de 100%, que acho que como engenheiro isso é pateta, mas que está sempre a 100%. E o que vimos hoje foi, ele teve praticamente a 100%. Reparem, o Leclerc fez um pequeno erro. Qual é que foi o erro que o Sainz fez durante este fim de semana todo? Nem ele, nem a Ferrari, que fez imaculadamente a estratégia, fez imaculadamente as pit stops, relembrando o que nós já andamos aqui há muito tempo, que é simplesmente não inventem. Se não sabes fazer mais, não inventas. Fazes o textbook e está tudo certo. Eu acho que íamos ter uma luta muito, muito divertida na segunda parte da corrida, mas o feeling que ficou foi que o Sainz foi para esta corrida para ganhar. Ele próprio disse no fim que estava com... Já não é a primeira vez que ele diz isto, quando há fins de semana em que ele está super motivado, e a parte dele, ambos dizerem que o carro está muito mais fácil de conduzir, que é um prazer de conduzir. Isso para um piloto também deve ser espetacular, em vez de andar lá a sofrer e a corrigir em todas as curvas e cada vez que quer, e preocupado se aquece isto e aquece aquilo, poder exatamente desfrutar e saber que está a fazer o melhor possível com o carro. Deve ser uma sensação muito melhor do que eles tiveram grande parte do campeonato. Eu até diria que o Sainz neste momento deve estar com uma sensação de mixed feelings, porque ele esteve na equipa durante os maus momentos em que todos vimos a Ferrari penar um bocadinho por ser competitiva, e agora que finalmente há um rumo a seguir e competitividade a vir ao de cima, não vai estar com a equipa para poder desfrutar desse momento no próximo ano. Não sabemos, é evidente, como é que será o Ferrari do próximo ano e se vai manter o nível de competitividade, mas de certa maneira, havendo essa perspectiva, deve ser um bocadinho agridoce para o piloto saber que está quase a acabar e que não vai poder viver pelo menos esse período que se perspectiva de competitividade na Ferrari. Mas ficou outro feliz. Eu acho que este fim de semana houve 3 pilotos da Ferrari felizes. Só que um por acaso estava a conduzir o Mercedes. Também deve ter ficado feliz. O Leclerc no final da corrida não pareceu muito feliz, mas percebo. Não estava... Eu acho que ele aceitou com alguma naturalidade. Isso é uma coisa que eu aprecio, por acaso. Ele, obviamente, ninguém gosta de perder. Mas eu acho que ele estava relativamente pacificado com a prestação dele. Assustado um pouco. Sim, quer dizer, ele sabia que não ia... Ele próprio diz isso. Eu não ia conseguir aguentar o Norris atrás de mim. Dei o máximo para ver se chegava àquelas últimas voltas e conseguia com isso estragar-lhe os pneus da frente. Agora, aquele snap que ele tem à entrada da reta é sinal do que ele estava a tentar fazer com o carro. E foi um daqueles fins de semana. Isto acontece algumas vezes por ano. O Sainz superiorizar-se ao Leclerc. Tinha acontecido na Austrália, voltou a acontecer aqui. E acontece o Leclerc estar nestas reações muito snappy, não é? Às vezes, quando ele não está confortável com o carro, e ele disse, se bem li o que ele disse, que este tipo de circuitos não é o circuito dele, o circuito que tem muito pouco downforce, não é de facto forte dele,
e o Sainz porta-se melhor nesses circuitos do que ele, e ele depois tenta sobrecompensar, e não fossem aquelas reações extremamente rápidas que o impediram de conhecer de mais perto aquele muro do lado esquerdo, a corrida tinha acabado ali. Portanto, para terceiro não é satisfatório. Não o vi muito zangado, nem o vi a fazer números. Já vi outros pilotos, na mesma circunstância, começarem com a história de eu é que estou a lutar pelo campeonato do mundo, eu é que estou ali perto dos 2 primeiros, a equipa já devia ter feito. Nesse aspecto apreciei a atitude do Leclerc, que foi um bocadinho no bullshit, está feito, parabéns ao Carlos e bola para a frente, vamos para a próxima. Eu acho que ele este fim de semana até foi um racer, Inês, porque ficar descontente com a segunda linha da grelha e com o terceiro lugar, até finalmente vi um racer no Leclerc. E eu, quando me referi ao descontentamento dele, não era tanto no período de conferência de imprensa, era mais imediatamente a seguir a tirar o capacete. Não, mas sim, aprecio um piloto que não se contenta, seja ele qual for, com o terceiro lugar, apesar de saber que não tinha carro para aguentar o Lando Norris. Cumprimentar quem nos acompanha através das nossas plataformas, vamos falar de F1 e também quem nos acompanha através da Bola TV e ler aqui alguns comentários que nos foram chegando sobre este assunto. O José Santos diz que o Sainz faz com meia oportunidade o que o Lando anda a uma mão cheia de grandes prémios para descobrir como se faz. E o Luís Tiago Martins acrescenta que a sorte do Max é esta boa forma da Ferrari. Já roubaram, entre aspas, uns quantos pontos ao Lando na suposta luta para o campeonato. Vão é tarde para entrarem também na luta pelo campeonato de pilotos. Todo este resultado, acredito mais ou menos eu, dos Ferrari, sem tirar nenhum mérito, como temos vindo a sublinhar, a Carlos Sainz, é inevitavelmente marcado pelo aquilo que aconteceu entre o Verstappen e o Lando Norris, nem que seja da perspectiva de conforto com que o Sainz geriu a restante corrida. Enquadrar apenas que, antes de entrar no tema, que o Verstappen termina em sexto lugar, depois de receber 20 segundos de penalização por 2 momentos que aconteceram imediatamente um a seguir ao outro, 10 segundos por ter empurrado o Lando Norris para fora de pista na curva número 4, mais 10 segundos por ter ultrapassado Lando Norris fora de pista na curva número 8 e ter mantido a posição. João Amaral, vais inaugurar o tema polémico com uma pergunta bastante simples. É justa ou não é justa? É bem aplicada ou é demasiado musculada? Vamos lá ver, não temos cá o João Salviano hoje à noite e um abraço para ele. E ele geralmente faz estas indignações bastante melhor do que eu, porque diz as palavras todas com muita secura, vai ao ponto e pronto. Eu sou um bocadinho mais prolixo do que ele, não necessariamente para dizer melhores coisas, mas para dizer mais coisas. E vou dar a minha opinião. É a minha opinião, não é necessariamente a verdade. É justa ou não é justa? É justa. O Max Verstappen não estava à frente. Vamos começar pela parte das regras, das guidelines, das orientações. Quando eles travam para a curva 4, o Max Verstappen não está à frente, pelo contrário, está atrás. Portanto, tem que deixar espaço do lado de fora. Deixou espaço do lado de fora? Não. Entre as rodas do lado direito do carro do Max Verstappen e a berma da pista não havia nada. Aliás, já estavam quase na relva. Havia um McLaren que já estava para além de tudo isso. Portanto, não deixou espaço. Penalização nessa curva. Justa. Sim. Tem que haver penalização. Já vamos depois à medida da pena. Segunda penalização. O Norris sai de pista, faz grande parte daquela sequência de curvas fora de pista, ganha vantagem com isso. Acho eu também, entre a minha opinião outra vez, que ele teve ali um primeiro momento em que não sabia se ia devolver a posição ou não, decide não devolver a posição e, portanto, vão lado a lado até entrar para a curva 8. Quando chegam outra vez à curva 8, o Max Verstappen não faz qualquer menção de fazer a curva, não está em descontrole do carro, não trava tarde demais tentando disputar a posição em pista, por isso simplesmente ocupa a pista e faz aquilo que fez a semana passada, mais do que na tentativa de ultrapassagem na curva 12 no arranque, e nós falámos aqui disso demoradamente, varre a pista em direção ao exterior da mesma, com isso empurrando tudo o que lá está entretanto. O que lá está entretanto é mais uma vez o MCL 38 com o número 4 e obrigando-o a ir fora de pista. Portanto, por 2 vezes fez a mesma coisa. Nenhuma das vezes tinha razão para o fazer, no sentido de ter algum tipo de atenuante ou
orientação, regra do lado dele e, portanto, merece 2 penalizações. A medida das penalizações, que foi a grande discussão, 10 segundos ou 5 segundos. Normalmente tem sido 10 segundos. O Lando Norris tem uma penalização de 5 segundos a semana passada, e mais uma vez falámos disso aqui com muito detalhe, porque os comissários consideram que ele sai de pista por ter sido empurrado por outro carro que também sai ele próprio de pista. Aqui não há atenuante. Primeiro, não há atenuante. Segundo, eu diria, e acho, apesar de eles estarem e serem obrigados a analisar apenas aqueles 2 factos, apenas aqueles 2 aspectos, apenas naquela volta da corrida, eles não são completamente impermeáveis. São impermeáveis a uma certa dose de coerência, mas não são impermeáveis àquilo que é o histórico dos pilotos. E vinhamos de uma semana em que tínhamos estado todos a discutir as orientações por aquilo que o Max Verstappen faz. Portanto, deixa-me, para além de responder ao é justo, sim, ele merecia ser penalizado. É too harsh, é demasiado, não é a penalização, é o comportamento do Max e tenho que dizer isto mais uma vez, eu não estou a dizer mal do Max Verstappen, não tenho dito outra coisa na minha vida toda, senão que ele é um homem hiper talentoso e que joga com as regras. Agora, o Max Verstappen, quando está a lutar pelo Campeonato do Mundo, e é verdade que no último ano e meio, 2 anos, não temos visto isso, porque o carro dele tem sido muito superior, há ali uma volta que se lhe dá nas sinapses cerebrais e ele liga ao Schumacher Mode e o Schumacher Mode entra em ação. E é isto, para quem viu o Michael Schumacher lutar por Campeonatos do Mundo, isto é o Michael Schumacher no seu melhor. É refinado, é melhor até, é mais... deixa mais discussão, o mundo mudou também, as regras mudaram também, mas deixa mais discussão, mais polémica, mais debate sobre aquilo que tu me perguntaste. É justo ou não é justo? Eu li muitas opiniões sobre que não ser justo, tentei perceber esses pontos de vista. Não, acho que de facto ele merece ser penalizado. Acho, sobretudo, que a penalização tem que penalizar aquelas 2 manobras, que foram manobras penalizáveis, e aquilo que ele faz é tentar colocar o adversário fora de pista quando o adversário já estava à frente, pelo menos no primeiro caso, claramente, no segundo não estava atrás. E, dito isto, há aqui um aspecto didático para o próprio Max Verstappen. Ele é um tipo hiper inteligente, sabe bem o que está a fazer e tem que pôr cobre a isto, porque não vale tudo. E vamos ver. Alguém dizia aqui nos comentários com muita graça que é interessante para o Norris perceber que o Verstappen o vê como um adversário e por isso é que o tenta pôr fora de pista. Ele não faz o mesmo ao Sainz, quer dizer, a reação quando o Sainz o tenta ultrapassar é uma reação absolutamente de bonomia, de um homem que sabe que vai ser ultrapassado e deixa passar. Com o Norris não é assim, ele com o Norris não dá 10 em 10. Pronto, agora vou fazer aquela parte que os engenheiros não gostam, é verdade. Ele põe o nível de dificuldade no 11 em 10, o que não existe, é uma impossibilidade. Faz um 10 em 10 de facto. E isso prova que ele vê o Norris como uma ameaça e que ele sabe que entre ele e o Campeonato do Mundo de Pilotos, o quarto, só pode estar o Lando Norris. É elogioso por um lado, por outro lado, o Norris tem que arranjar uma maneira de resolver este problema. Eu li um artigo em inglês hoje que dizia que isto pode ser a forma de resolver o problema. O Norris fazer vir ao de cima a parte mais Dick Dastardly do Max Verstappen. Não é muito difícil fazer vir ao de cima essa versão do Max Verstappen. É lutar com ele por um campeonato e não apenas por uma curva. Não acho que o Norris faça isso como estratégia. O Norris, se pudesse passá-lo com mais facilidade, já o tinha passado com mais facilidade. Acho que o Norris tem ali um pequeno bloqueio, porque é, e não digo isto como um elogio, um tipo excessivamente simpático. É verdade que tem mais a perder, temos dito isso também a miúdadas vezes, mas é um tipo demasiadamente simpático. A reação dele no fim da corrida é o mais próximo que eu vejo o Norris de dizer... É um bocadinho como um sketch do Gato Fedorento há uns anos. Ele é uma espécie de claque de seminaristas. No dia em que o puserem fora de pista, ele não vai dizer um palavrão no capacete, ele vai dizer: bolas, caramba, que maroto. Pronto, ok, é o feitio dele. E isso não é um defeito, é um tipo muito simpático, porventura será uma ótima companhia para jantar, mas ele tem que soltar o animal que há nele, porque o Max Verstappen já mostrou o que é que deixa sair nestes momentos. E é o selvagem que há nele. Ele foi um selvagem em pista ontem. É um piloto extraordinário. É sim, senhor. Vai ser tetracampeão do mundo com inteiro mérito. Vai sim, senhor. Quer ganhar mais do que os outros? Quer. Às vezes comporta-se como um selvagem. E quando se comporta como um selvagem, tem que ser penalizado. É isto. Não é muito mais do que isto. Continuo a achar o Max Verstappen um piloto extraordinário. Quando fizer essas coisas, tem que ser penalizado. Desculpa. Falei muito. No enquadramento do quão selvagem é Max Verstappen, Eduardo Pinto diz-nos que uma das lições do dia de ontem foi a famosa nova maturidade do Max desapareceu assim que passou a ter competição real. Não foi o antigo Max que voltou, foi o antigo carro. O Max é o mesmo de sempre.
E o José Santos acrescenta que não deixa de ser bonito que o Max pareça acreditar mais na possibilidade de o Norris campeão do que o próprio Norris. Aquilo que eu te pergunto, Alexandre, é pergunta da praxe, se na tua opinião é justo ou não, acrescentando esta camada, que é se a dimensão da penalização se fará com que o Max controle mais daqui para a frente, ou esta natureza selvagem que o João Amaral fazia referência está lá e pronto, é feitio de piloto e independentemente das penalizações não vai mudar. Bem, uns pequenos disclaimers. Para já o João Amaral, com esta natureza selvagem, parecia claramente um anúncio desodorizante para o homem. Claramente. Max Verstappen, natureza selvagem. Pá, eu achei que foi só uma batalhazinha, porque eu não vi carros virados ao contrário, não vi carbono pelo meio da pista, portanto acho que foi só uma guerrinha, tendo em conta outras lutas pelo Campeonato do Mundo que já vimos no passado. Isto foi só uma guerrinha. Fazendo outro disclaimer, o João Amaral deu a entender, não é agora que o Norris devia resolver isto de uma maneira menos simpática, como alguém disse aí nos comentários. Ele já há muito tempo que devia ter resolvido este assunto com o Max, que eu já levo sempre aí umas cacetadas às vezes, quando digo, no dia que eles chegarem à primeira curva e o Norris simplesmente não se afastar, o Max vai pensar 2 vezes até fazer a próxima. Porque agora o Norris tem mais a perder do que o Max. Portanto, agora não pode fazer. Não é agora. Já devia ter feito há muito tempo. Verdade. Mas eu também não disse que era agora. Eu só disse que ele tem que fazer. Mas sim, estou de acordo contigo. Desculpa. Se o fizesse já tivesse feito 1 ou 2 vezes, ele já pensava 2 vezes. Pá, acho que a primeira do Max, para mim, é penalização, mas é corrida. É corrida no sentido em que eu percebo o que é que ele faz. A segunda, pá, e depois podemos aqui falar dos regulamentos e daquela coisa brilhante que é que chega primeiro ao Apex. E se não travares, vais lá chegar primeiro de certeza. Não querias era fazer a curva, mas pronto. Foi o que ele fez a semana passada. E não foi penalizado. Fez bem. Acho que a segunda foi só pateta. Não, acho que não é o Max. Não acho que não tem questão das capacidades do Max. Mal seria se nós tivéssemos campeões do mundo cujo sangue não lhes começa a ferver quando estão ali naquela disputa. Pá, e eu na prática isto acabou por sair melhor do que se calhar até ele estava à espera aos 20 segundos. Porque podia ter sido bem pior as penalizações. Eu digo sempre o mesmo, eu continuo a achar que estas penalizações penalizam mais quem é prejudicado do que a própria pessoa que as pratica. Porque se as condições da corrida, e neste caso, quando a Red Bull faz um bom trabalho, que sabemos que normalmente faz em termos de estratégia, acaba sempre prejudicar mais o outro. Porque o que é verdade é que o Norris viu-se e desejou-se para voltar a apanhar os Ferraris, quando podia ter andado bem mais perto desde o início. Pá, eu não gosto de ver campeonatos do mundo decididos sem ter estas polémicas e estas guerras e estas entradas à grande. Não gostei da segunda. A primeira, para mim, faltou um carro virado ao contrário, faltou peças a voar, mal seria se não houvesse estas coisas. E acho que o Norris vai ser campeão do mundo. Sabem que eu gosto de caos. O Norris vai ser campeão do mundo quando fizer o que o William Lawson e o Pérez andaram a fazer umas voltas lá mais para a frente, em que o Lawson simplesmente decidiu que não ia acontecer. E, portanto, vens para aqui e vais ficar com o carro. E o Lawson também me parece que não tinha nada a fazer aquilo, mas o que é que ele mostrou ao Pérez? Nunca mais me vais fazer isto, porque vais sair daqui com o carro partido. É isso que o Norris já devia ter feito há pelo menos 1 ano e meio ao Max. Mas desculpa lá, Inês, só interromper para dizer 2 coisas. Uma que acabou de acontecer há 1 hora. O Max levou 2 pontos na superlicença por aquilo que fez na curva 4. A primeira penalização foi revista, mantém-se a penalização, mantém-se tudo certo e tudo igual a ontem, dão-lhe 2 pontos na superlicença. A segunda, para dizer que na curva 8 ele é penalizado, mas não é por ter empurrado o Lando Norris, é por ter saído de pista e ter ganho uma vantagem indevida com isso. E, portanto, isso é inelutável, é indesmentível. Ele manteve o carro à frente do Norris porque saiu de pista. Porque se tivesse ficado por ter assustado o Sainz. Não se leva nada por ter assustado o Sainz. É que o Sainz deve ter borrado todo quando lhe apareceu o McLaren pela direita, de um momento para o outro. É capaz, mas eu acho que apesar do Halloween estar à porta, eles ainda não dão prémios por penalizações por susto. Mas pronto, é só para dizer isto, na curva 8 a penalização é essa e, portanto, quer dizer, não há muito a discutir desse ponto de vista.
podemos achar o que quisermos, eu concordo contigo, acho que muitas vezes exageram nas penalizações, não os deixam correr, acho que neste caso concreto não é como tu dizes, é uma guerrinha, não há nada de extraordinário, mas as condutas que são antidesportivas têm que ser penalizadas, e a dele foi, desculpa Inês, com isso interrompido. Eu quero dar os meus 5 centavos nesta discussão porque eu irritei-me bastante a ver a corrida, como podem imaginar, quando o vosso piloto favorito, neste caso o meu, leva 20 segundos de penalização, pá, é um pouco chato e estragou-me um bocado a corrida, tive quase a desligar a televisão porque estava mesmo irritada. Mas eu tenho um problema com esta penalização. Não tenho dúvidas nenhumas que o Verstappen merece ser penalizado, e merece ser penalizado sobretudo pelo que aconteceu na curva 8, em que, como já dissemos, ele não tenta sequer fazer a curva, parece-me um movimento totalmente irrefletido de quem está zangado, frustrado com aquilo que acabou de acontecer e de quem quer apenas ficar à frente do adversário custe o que custar. Mas independente de tudo isso, acho que foram 10 segundos bem aplicados nessa situação, curva 8, segundo momento. Não sou tão taxativa com a penalização de 10 segundos na curva 4. Porquê? O que ele fez foi correto, deixo à discussão. Há quem entenda que sim, há quem entenda que não. A lei do regulamento não é correto. O que ele fez dá direito à penalização segundo os regulamentos, dá. O que ele fez é sempre alvo de penalização, não é. E há pouco o João Amaral dizia, espero não estar a citar-te mal, que os comissários não são impermeáveis ao histórico dos pilotos. E aqui que está o meu problema, que é a falta de coerência na aplicação dos regulamentos. Numa corrida aplica-se a lei à letra, noutra já não se aplica. E nós temos que chegar a um ponto em que tem que se decidir. É que eu tenho a ligeira sensação, e isto é que me irrita particularmente, que se não tivesse acontecido o que aconteceu na semana passada, o Verstappen não teria sido penalizado pelo que fez na curva 4. E ou nós analisamos e aplicamos penalizações com base naquilo que está a acontecer à nossa frente, ou então se formos a aplicar com base no histórico e no boom mediático que as situações estão a ter, ou que os grandes prémios passados tiveram, nunca mais saímos daqui. Isto, sinceramente, a falta de coerência e de critério na aplicação dos regulamentos e se são seguidos à letra e se não são, não me parece uma coisa que possa acontecer no desporto como a Fórmula 1, esta espécie de hipocrisia na aplicação dos regulamentos em que é conforme o grande prémio anterior ou conforme a polémica do momento e também conforme quem está lá sentado a analisar a situação, que nem sempre são as mesmas pessoas. Se for decidido que a partir de agora os regulamentos são para aplicar à letra, tudo certo. Tudo certo, é uma decisão que é tomada, coerente, gosto eu ou não gosto, tudo certo. Agora, esta falta de critério irrita-me particularmente, não só por ser o Verstappen, naturalmente que a mim me diz mais que é o meu piloto favorito, mas eu sinto que nós passamos mais vezes a discutir este tipo de situações, ou por zonas cinzentas, ou porque pela falta de critério do que devíamos, e saímos de um grande prémio em que os dois protagonistas não são quem venceu a corrida, nem são protagonistas por uma luta incrível que tiveram. São protagonistas porque já o tinham sido na semana passada por uma penalização que gerou opiniões divididas e que, na minha modesta opinião, não faz sentido nenhum. E são novamente, este fim de semana, novamente por causa de penalizações. E atenção, eu não estou a dizer que o Verstappen não merece ser penalizado. Acho que merece. O que me irrita aqui é a sensação de que ele só o é por causa do contexto em que a corrida acontece. Quanto ao movimento irrefletido na curva 8, eu gostava de ter percebido durante o dia de ontem e o dia de hoje o porquê daquele mergulho na curva 8. Se de facto foi, porque essa dúvida genuinamente me ficou, se de facto foi um movimento irrefletido de desespero, de frustração, se foi uma tentativa de ultrapassagem que não me parece, ou se o Max pensou que naquele momento o Lando lhe estava a devolver a posição. Ninguém lhe perguntou o que é que lhe passou pela cabeça, ficamos sem saber, e eu até admito que seja indiferente. Gerou-se depois muitas dúvidas sobre porque é que o Verstappen não devolveu a posição. E aqui tocamos no ponto em que o Verstappen tocou
e que para mim é o mais preocupante a par da incoerência, na minha opinião, dos comissários, mais preocupante do ponto de vista da Red Bull. O Verstappen não devolve a posição e sujeita-se a levar uma penalização porque, primeiro, está a lutar pelo campeonato do mundo contra Lando Norris e deixar passar Lando Norris, como o próprio disse, seria abrir caminho para a vitória, ou pelo menos pela luta pela vitória. E não deixando passar o seu principal adversário no primeiro stint, permitiu atrasá-lo consideravelmente face a Carlos Sainz. E aqui toca-se no ponto relevante, que é a falta de competitividade do Red Bull, que leva um piloto... eu não digo este tipo de comportamentos porque acho que a falta de competitividade não justifica, ele faz aquilo porque quer, mas a tomar estas decisões em pista, que é, apesar de saber que provavelmente vai levar uma penalização por causa daquilo que fez, eu prefiro levar essa penalização e garantir que eu não leve 25 pontos para casa ou 26, a deixá-lo passar. E a verdade é que no final do primeiro stint o Norris está a 12 segundos do Carlos Sainz, o que é considerável, tendo em conta a competitividade dos Ferrari. E este comportamento, para concluir, sublinhando um pouco aquilo que já disse, este comportamento do Verstappen e a própria... não vou dizer corrida de Sérgio Pérez porque também é fruto de anos, revelam e colocam a nu uma equipa claramente em dificuldades para se manter competitiva. E o Verstappen saiu do Grande Prémio a dizer isso mesmo, que é: não vou chorar 20 segundos de penalização, quando o problema não é esse. O problema é eu saber que não tenho carro para o segurar e, portanto, tenho que tentar com o que tenho. Certo. Desculpa, antes de passarmos ao ponto seguinte, só 2 ou 3 coisas, porque levantaste pontos muito válidos. Uma, em relação à curva 8, é legítima a tua dúvida, mas ele não faz nada para ter dúvida ou deixar de ter dúvida. Ele claramente faz o que tem de fazer, atira o carro para cima do outro, porque queria ganhar a posição. Aliás, repara que as reações de rádio do Max Verstappen, quando aquilo aconteceu e quando o Jean-Pierre Lambiase lhe dá conta das penalizações, primeiro de uma e mais tarde da outra, eu pensei que íamos ter mais trabalho comunitário, e 1 ano e meio de trabalho comunitário do Max Verstappen. Zero. Uma reação absolutamente calma de quem sabe ponderadamente exatamente o que fez, porque fez, e está tranquilo, porque, como tu disseste bem, a consequência é menos gravosa do que não ter feito aquilo. Não ter feito aquilo era a possibilidade do Norris lutar com o Sainz e ganhar a corrida. Assim, a coisa está feita. Segundo, incoerência dos comissários de pista. Quer dizer, nós temos que deixar de pensar na incoerência dos comissários de pista só quando o nosso piloto favorito é afetado. Eu lembro que em Melbourne, e nós falámos sobre isso aqui os três, eu, tu e o João Salviano, o Fernando Alonso levou com 20 segundos porque assustou o Russell, como pegando as palavras do Alexandre. 20 segundos de uma vez só, por uma manobra que não existiu. Porque a manobra não afetou em nada ao George Russell. Portanto, incoerência, quer dizer, o próprio Fernando Alonso no Grande Prémio da China leva com 10 segundos, já não me lembro, porque tentou uma ultrapassagem ao Carlos Sainz que o obrigou a sair de trajetória. Não... Repara, coerência não há, nem nunca houve nestas coisas. Dizes bem, têm que ser profissionalizados. Têm que ser constantes nas decisões. Mas as decisões, e dissemos isso a semana passada, a propósito de uma decisão que não prejudicou o Max Verstappen, prejudicou o Lando Norris, eu disse isso claramente e repito. As decisões serão sempre subjetivas. Não há decisões objetivas e inatacáveis. Enquanto houver 2 pessoas, e se essas pessoas forem juristas, há 3 opiniões. Enquanto houver 2 pessoas, há 2 opiniões. Isso é perfeitamente normal. A incoerência não começou agora. Eu acho é que eles demoraram tempo demais, para te ser franco, para começar a penalizar. Aliás, nós temos isso aqui a semana passada. Aquele comportamento que ele tem no arranque no Cota é igualmente censurável. E essa para mim é a maior incoerência. Porquê é que não fizeram isso a semana passada logo na primeira volta? Porque é o arranque. Mas ele no arranque fez exatamente a mesma coisa. Ele varreu para fora de pista. E, no entanto, assobiaram para o lado. Isso é que... Tens toda a razão. Isso é absolutamente incoerente. A mesma atitude tem que ter sempre a mesma reação. Sempre. Como se fosse física. Mas o meu ponto é esse. Se tu quiseres, e eu sou adepto de um piloto que estava sujeito a levar 10 segundos de penalização em cada corrida, porque quando não tem um carro competitivo, enfim, toda a gente sabe como é que é o Verstappen, sim, eu estaria cá conformada com aquilo que é, porque é o que é, mas que haja critério. Eu sei que é difícil, e sobretudo quando tens um regulamento
não é o caso desta regra, mas quando tens um regulamento noutras situações com uma série de áreas cinzentas, eu sei que neste contexto é difícil manter alguma coerência, mas vamos manter mínimos, porque senão ninguém se entende. E senão eu fico com a sensação de que as penalizações são aplicadas mediante o nível da polémica da semana passada, ou de há 2 semanas, ou o Não nível da são, mas polémica. quando eu te falo do Alonso em Melbourne, não há polémica nenhuma. Há uma decisão absolutamente do nada. Estou a dar este exemplo porque me lembro dele. É-me indiferente seja o Alonso, podia ser o Gasly, podia ser o Nikita Mazepin. Não há coerência, é isso que eu estou a dizer, e nunca houve coerência. Nós irritamos de vez em quando essas coisas são um bocadinho, nos tocam mais fundo, mas coerência nunca houve, não é novo, não é desta semana, não é da curva 4, não é da curva 8, é de qualquer circuito em qualquer altura. Há aqui um amigo nosso que diz que é por ter, como o Max disse com alguma graça, ter o passaporte errado. Até admito que sim, eu sou muito vocal na crítica às anglofilias que há pelo mundo da Fórmula 1. Eu não faço ideia se é isso. Agora, coerência nunca houve. E eu acho, por acaso, que de todos os pilotos que estão no plantel da Fórmula 1, quem joga melhor com essa incoerência é o Max Verstappen. É quem leva Sim, mais isto tudo ao limite. Aliás, graças a Deus, dá-nos, para além de belíssimas corridas, tema para debate durante horas. Portanto, também desse ponto de vista, é um ótimo entertainer. Agora, coerência nunca houve, não é uma coisa nova. Nós o que não podemos fazer aqui, os três, é dizer, pá, tem que começar a haver coerência. Nós estamos a dizer isso há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos, tem que começar a haver. Não há coerência. Nunca houve. O Alexandre gosta do caos e, portanto, o Alexandre gosta destas decisões dos stewards, não necessariamente da decisão em si, mas do facto de não saber exatamente se vai parar no vermelho, no preto, ou se a bola salta da roleta e vai parar a outro casino no outro estado. Porque é isso que pode acontecer. E, portanto, certo, tens toda a razão, isso também me aborrece tremendamente, as regras são estúpidas, as decisões também são estúpidas, vamos tentar nós os três aqui olhar para as coisas com objetividade, e tu disseste tudo, foi correto o que ele fez, não foi, a penalização é justa, sim. Eu, em relação à curva 8, adorando debater contigo e admitindo perfeitamente bem, tens a tua opinião, eu tenho a minha, acho que um piloto daquela qualidade, se estivéssemos a falar de um outro piloto, eu no Sérgio Pérez podia admitir que fosse essa dúvida. O respeito que eu tenho pelas qualidades do Max Verstappen enquanto piloto, a admiração pelo talento dele não me permite ter essa dúvida, porque essa repara, dúvida não, significa dizer, se calhar, não, o se calhar é para outros pilotos de outra categoria. Os Max Verstappens da vida, os Fernandes Alonso, os Lewis Hamilton, não têm direito ao se calhar. O se calhar ficou quando ganharam os campeonatos deles e quando nós os dissemos e dizemos semanalmente, são os melhores. olha, Não há, eu não acredito que o Verstappen que tenha tentado sequer fazer aquela curva. Eu gostava, e aqui se calhar a minha veia jornalística puxa-me a isso, de saber o que é que ele estava a pensar ali. Era uma pergunta que eu lhe faria. Quando tu te mandaste para a curva daquela maneira, o que é que tu estavas a pensar? Que o Lando te estava a abrir a porta? Estavas de facto a tentar uma ultrapassagem? Ou mandaste só simplesmente? Eu gostava de ouvir elaborar sobre Sabes que isso. ele te respondia se fossem off. Se fossem on, dava-te uma resposta lacónica como eu costumo dar. Se fossem off, dizia, querias bardalhá-lo contra o muro? Ou queria atrasá-lo o suficiente para ele não poder ir atrás dos Ferraris e arranjar uma confusão. Mas se pudesse abraçar o muro do lado direito e não se magoar com isso, era ouro sobre azul. Era porreiro. Eles andaram nos karts, era assim que eles pensavam nos karts. Os carros são um bocado mais pesados agora, desculpa. Essa incoerência toda resolve-se de uma maneira muito simples. O Lawson mostrou durante a corrida como é que se resolve. Certeza que mais ninguém vai tentar fazer aquilo ao Lawson enquanto se lembrar. O Magnussen não fazem aquilo, pá, não? Não faz, ninguém faz. Desculpa, com isto demorámos muito tempo no tema. Não. Luís Tiago Martins, para fechar. Já vamos falar do Pérez a seguir. Luís Tiago Martins, penalização foi incompleta, faltavam 2 pontos, além dos 2 que levou na licença, e deveria devolver logo a posição ao Norris. O José Santos, o Norris continua insistentemente a forçar ultrapassagens por fora, não consigo compreender. Deixa-me só interromper. Neste caso concreto tentou, e tentou bem, porque tinha o carro à frente no Apex. Portanto, eu sou muito crítico do Norris, e acabei de dizer hoje, ele é um bocadinho anjinho na sua maneira de ser, mas ele pôs o carro no sítio certo. Ele não cometeu erro nenhum. Temos que criticar aquilo que é criticável. Agora, ele não consegue controlar o Max Verstappen e dizer, pá, desta vez o meu carro estava à frente e tu viste, e ele viu, deixa-me espaço. Não. Mas pôs o carro por fora sabendo que tinha que lhe ser deixado espaço. Não deixaram. Pronto, desculpa. Na boa. O SR acrescenta que eu acho que ontem o Norris fez de propósito, fez tudo para estar à frente no Apex, para provar um ponto. Pedro Silva faz-te uma pergunta, Alexandre. Se és apologista destes novos circuitos, já que permite não ver pedaços de carbono a voar? Não.
acabava-se as ultrapassagens por fora, estas polémicas todas, se eles não tivessem mais meio circuito para o lado em cada escapatória. Yeah. That's the point. E além disso, o pessoal que faz o carbono também tem família, também tem que faturar, e o Natal está quase aí. O José Santos acrescenta que estamos a ser privados de lutas porque o Código de Conduta faz com que a Fórmula 1 funcione com regras diferentes de todas as outras categorias do desporto motorizado em circuito. Avançando, Alexandre, para o tema que te palpita este debate, Sérgio Pérez teve uma qualificação para esquecer, um arranque de corrida que parecia um sonho, só que não, e depois apanhou um Liam Lawson pela frente, que danificou o carro e arruinou a corrida, basicamente. Curiosamente, o Helmut Marko saiu em defesa do Sérgio Pérez para dizer que nós somos equipas irmãs. O Lawson não só não deveria ter sido agressivo, nem tão duro como foi na batalha com o Pérez, como também não devia ter feito o pirete, citando Helmut Marko, deveria haver mais respeito. E a minha pergunta é, deveria, Alexandre? Se há coisa que o Helmut Marko tem demonstrado ao longo dos últimos anos é que farta-se ter respeito pelos pilotos das equipas Red Bull. Portanto, de facto, é um exemplo a seguir. É um exemplo a seguir nesse aspecto. Eu acho que ele ficou preocupado foi com os milhões que custa reparar cada coisinha daquelas e ficou com a certeza que o William Lawson não deixa de acontecer. Mas eu, embora também gostasse, se tivermos tempo de falar de outros pilotos e de outras equipas que estiveram excepcionalmente bem neste grande prémio e que essas sim passam ao lado da Ferrari, eu acho que começa a ser um pouco... Eu não sou o maior fã do Pérez, mas acho que o Pérez, mesmo antes de ir para a Red Bull, tem uma carreira respeitável na Fórmula 1 de muitos anos. E já agora vou meter outro, que é para despachar já mais um, vou meter outro que é o Bottas, pelo meio do caminho. E eu acho sinceramente que o Pérez anda um bocado a manchar uma carreira que é bastante respeitável na Fórmula 1 e não merecia ficar com esta saída, porque o Piastri também fez um erro na qualificação e ganhou 9 lugares durante a corrida. É que ele antigamente ainda... Eu costumava brincar no podcast a dizer que alguém tinha que explicar ao Pérez se não se ganhava pontos extra por conquistar 7 posições durante a corrida. Mas é que já nem as 7 posições acontecem. Portanto, eu acho que um piloto como ele não merecia acabar a carreira com uma imagem que eu acho que é que vai acontecer. E aproveito para te encaixar o Bottas aqui pelo meio. Acho que é outra que também devia rever até os comentários que faz no final de cada corrida. Porque se eu não gostava quando o outro compatriota dele fazia comentários, nunca achei graça a esse senhor que está a borrifar, o Bottas claramente parece-me que não devia ter lugar para o ano porque faz comentários do tipo, pois é, está mal, é muito chato andar assim. Pois, é uma chatice. Pois, ganhas milhões, não queres andar cá, Andor, há mais 20 que querem andar. João Amaral. Sim, desculpa. Corrida de Sérgio Pérez. Eu acho engraçado. Corrida é bondade tua. Sim, corrida é bondade minha e é bondade. E é bondade de quem achou, que eu adoro estes hypes das redes sociais, que o Pérez ia renascer no México. Foi um pífaro. Não, foi verdadeiramente o dia dos mortos. No caso dele foi mesmo um morto-vivo. De facto, aquele arranque definiste-o melhor do que ninguém, só que não. E a partir daí foi sempre correr, não foi atrás do prejuízo, foi com o prejuízo em cima. A luta dele e do Lawson tem muita graça, em particular porque tudo aquilo que nós sabemos do Lawson ser um candidato ao lugar dele e portanto não estar disposto a facilitar, e eu acho que isso pesou, assim como pesa na penalização a conduta do Max Verstappen na cabeça do Lawson de estar pesado aquele carro em particular e não outros qualquer. Acho que a RB, para falarmos dessa equipa, tem um fim de semana um bocadinho desastroso, porque a partir do momento em que se fala no Tsunoda ser hipótese para testar, ou vai testar mesmo o Red Bull, ele faz 2 fins de semana miseráveis em que se despista, bate na qualificação, bate na corrida. O Lawson tem... O problema maior é a estratégia, mas, enfim, não facilitou, não tinha que facilitar ao Pérez. Portanto, a RB perde ali pontos importantes, numa corrida importante, mais a mais numa altura em que a Haas, e para tentar atalhar, temos muito pouco tempo, a Haas está a subir de competitividade, está a manter, e não deixa de ser curioso, o Alexandre estava a falar de finais de carreira, assistirmos a um Magnussen que pela primeira vez em muito tempo está confortável ao volante do Haas. Para mim, mostra, uma das melhores corridas dele. Sem dúvida, aliás, não interrompes, acrescenta-se. Eu fiquei na dúvida se era ele, se queres te diga.
ele acaba a corrida a ganhar tempo aos Mercedes, e isso é aos Mercedes e ao Verstappen. Porque está quando eu brincava, desculpa interromper-te, qual é que era a outra equipa em que os dois pilotos saem com um mega sorriso andando a conduzir os carros, os pilotos da Haas estão a gostar do que estão a fazer. Certo, mas era essa equipa que estavas a referir, suponho eu, porque é verdade. Ambos acabaram de deitar a Visa, Mastercard, não sei o quê, foi à vida o lugar deles no campeonato. Sim. E, portanto, estamos a chegar ao fim da carreira do Magnussen, mas ele está a despedir-se como deve despedir-se, with the bang, como dizem os ingleses. E isso é digno de registro. O Pérez, enfim, eu já disse isso muitas vezes aqui no podcast e não é novidade nenhuma, portanto vou repetir, há que ajudá-lo a acabar a carreira com dignidade, que é uma expressão que estamos a roubar à política, mas alguém devia ajudá-lo, de facto. Muito bem, não sei se querem, Alexandre, queres elaborar um bocadinho mais sobre a Haas? Kevin Magnussen faz um 7º lugar à frente de Oscar Piastri, Nico Hülkenberg faz um 9º lugar, 2 lugares em que nos últimos tempos, e refiro-me aos últimos anos, a Haas não nos tem habituado. Eu acho que as pessoas já se esqueceram que houve alterações na Haas importantes no início do ano. E o que é verdade é que parece que não, mas essas alterações suscitaram melhorias na estratégia, aparentemente melhorias no carro, porque cada vez que eles fizeram uma alteração este ano o carro melhorou, não tanto como desta vez, ficou bastante mais fácil de conduzir. Um bocadinho como a Ferrari, todas as alterações foram no sentido do carro ficar mais fácil de conduzir. E nós, que somos um bocado geeks disto, vemos os onboards e se calhar se formos ver um do início do ano e outro de agora, eles já não têm que fazer 3 correções para fazer uma curva, e isso também dá prazer aos pilotos. Mudou o time principal, que se calhar já não diz tantas asneiras, não diz 3 asneiras numa frase com 5 palavras, não vai dar tantas views no Drive to Survive, mas parece que as coisas estão mais certinhas. E a Haas, este ano, estava a dizer, esta corrida, eu acho que carimbou de vez o lugar deles no campeonato de construtores, porque a equipa AlphaTauri, não sei o quê, qualquer coisa, que nem estava assim tão longe no andamento, em 2 corridas não aproveita ao máximo as capacidades de pontos que podia colocar. E fica devido que, tendo em conta o número de pontos e a diferença entre os números de pontos que eles podem ter em cada corrida, dificilmente vai recuperar até ao fim, e ainda significam uns milhões, em caso vai ficar bastante mais competitiva. Eu, Magnussen, do qual sabem que não sou o maior fã, tirando quando é para divertir e ver carbono espalhado pela pista, teve um colmo nesta corrida. Aliás, se nós formos ver o que ele fez durante a corrida toda, super rápido, super coerente, não sei se a corrida tivesse mais 10 voltas o que é que podia acontecer. E se me permites, já para despachar outro ponto, eu gostava de falar do Gasly, que é a segunda qualificação em que ele qualifica aquela treineira no top 10, e que ele próprio diz que acaba a corrida, que aquilo deu um esforço do caraças a levar-los até ao fim dentro de um ponto. E veja o onboard do Gasly, quem puder ver, e veem que aquilo literalmente é uma treineira que precisa de correção em quase todas as curvas, portanto ele consegue qualificar e começa a ser mais uma equipa de exemplo em que parece que também só tem um piloto. Parece que só tem um piloto. Há aqui umas equipas que têm um problema, é que só tem um piloto e, portanto, há uma penalização que não foi os stewards desta vez que deram, mas parece que só tem um piloto. Torna-se bastante mais complicado atingirem o lugar delas normal no campeonato de construtores, porque só com um piloto é bastante mais complicado. João Amaral, queres acrescentar alguma coisa sobre estas 2 equipas? Sim, em relação à Haas, só citar aqui o comentário. José Santos, que diz que estabelece aqui um paralelismo entre a McLaren usar o túnel de vento de Toyota e a Haas também, e a ver aí. Eu não sei se é isso, é a única coisa que eu ia dizer antes deste comentário, chamo a atenção, porque eu ia dizer o mesmo de outra forma. Não deixa de ser curioso que a Haas recupere competitividade, como diz o Alexandre muito bem, porque mudou a estrutura, porque de facto parece ter um team manager que é muito mais sensato, é muito menos show, mas é muito mais busy, e isso é importante na Fórmula 1, mas sobretudo numa altura em que a Ferrari também recupera a competitividade, e nós sabemos que eles partilham muitos componentes, portanto pode também estar aí alguma para além das boas decisões estratégicas que têm sido tomadas, alguma de recuperação de competitividade da Haas. O Gasly merece todo o destaque que o Alexandre deu e mais algum. No Cota, a corrida virou-se um bocadinho contra ele, mas aqui não. Aqui ele... ok, o José sempre estava só a fazer piada. Não, a parceria, eles vão, só para enquadrar, eles vão usar o túnel de vento na parceria que foi anunciada há 2 semanas, mas obviamente que ainda não surtiu efeito.
Sim, não tinha pensado nisso. Estava a pensar de facto que há, mas não deixa de haver alguma coincidência entre a Ferrari recuperar a competitividade e a Haas estar com uma ponta final de campeonato muito mais forte. É uma curiosidade que pode não passar disso, mas pode ser mais do que isso. O Gasly faz de facto uma corrida muito mais consistente do que fez no Cota, consegue com isso um ponto que é justo e merecido. Também não sei se ele já tem um piloto porque o Ocon está já desinteressado ou se é a própria Alpine que já se desinteressou do piloto que para o ano vai ser piloto da Haas. Pode acontecer isso. Agora é justo elogiá-lo por isso. A Mercedes de que falámos a semana passada, e porque hoje ainda não dedicámos grande tempo a isso, Pois perdeu-se um eu bocadinho. ia-vos perguntar, Perdeu-se um bocadinho. Pronto, Mas passei fez para o isso. trabalho. Fez o Não, trabalho fez. dela. Fez, mas Foram competentes e coerentes. Fizeram o trabalho deles. foram competentes e coerentes para serem a terceira, quarta equipa. Fica a Enfim, dúvida. Porque é isso. como não tens um segundo piloto na Red Bull, Isso, como também só isso. estão a correr com um carro, não Sim, dá para perceber se são melhores ou não com os Mercedes. é Não dá, verdade, não é dá para verdade. perceber. Sim, mas os Mercedes, a meio deste campeonato, criaram uma expectativa de fazerem um Ferrari, de fazerem aquilo que a Ferrari está a fazer agora, terem ali um renascimento, Silverstone, Áustria, Silverstone, independentemente da vitória na Áustria ter sido fortuita, e Silverstone porventura também, por erros alheios, mas criaram uma expectativa de fazerem assim um renascimento à Ferrari. Mas não achas que são mais dependentes do que a Ferrari? Falamos Sim, isso, são mais dependentes do sim. tipo de traçado. São, e das condições atmosféricas, mas independentemente disso não voltaram a encontrar um cocktail perfeito que lhes permita andar lá à frente com a Ferrari, com a Red Bull e com a McLaren, perdão, isto é do hábito dos últimos 2 anos. Deram o salto os outros dois e a Mercedes não dá. A Mercedes dá assim um salto ocasional, são competentes, são coerentes, é divertido ver a luta entre eles os dois, eles são pilotos equilibrados e próximos entre si e isso entretém-nos um bocadinho. Mas admito para quem seja fã da Mercedes e para quem seja Toto Wolff, isto seja pouco para o que investem na equipa, mas enfim, é o que é. Sim, esta corrida, o único entretenimento que teve no capítulo Mercedes foi a luta entre os dois pilotos, sendo que foi uma luta, digamos assim, desigual, porque o Russell deu cabo da asa dianteira, o que o prejudicou a nível de competitividade e permitiu a Lewis Hamilton recuperar a posição que tinha perdido no primeiro stint da corrida. Acabaram em quarto e em quinto. Eu, antes de fechar, queria só relembrar o campeonato de construtores, que parece... eu não vou dizer bem mais animado que o campeonato de pilotos, porque ainda persiste a dúvida, ainda é matematicamente possível a liderança do campeonato de pilotos mudar, mas é matematicamente possível muito pouco provável, digamos assim, de acontecer, a menos que se adivinhe pela frente uma hecatombe na Red Bull. A McLaren lidera com 566 pontos, a Ferrari com 537 pontos ocupa o segundo lugar. A Red Bull parece claramente fora da luta pela liderança do campeonato de construtores, sobretudo se continuar a ter só um piloto a competir. Tem 512 pontos em terceiro lugar. A Mercedes em quarto com 366 pontos. A Aston Martin no quinto lugar, que infelizmente hoje, este fim de semana, ficou sem Fernando Alonso no seu grande prémio 400, tem 86 pontos. A AS segue em sexto lugar com 46 pontos e aquela coisa chamada Visa Cara, lá o que é, que eu nunca atinei com o nome deles, peço desculpa, não é depreciativo, ainda que eu me faça alguma comichão a existência desta equipa. Está em sétimo lugar com 36 pontos e depois em oitavo a Williams com 17 pontos, está completamente também fora desta luta pelo sexto e sétimo lugar. Dito isto, Peraí, alguém quer deixa-me só dizer acrescentar? uma coisa rápida. Ainda há Claro. outro problema. Se há equipas que só funcionam com um piloto, temos outra equipa ainda mais fenomenal, que é uma equipa que tem 2 pilotos e não tem nenhum carro. Que é só... Porque o coitado do Zul já não basta conduzir aquela traineira, que não sei o que é aquilo, ainda andou a corrida toda que sem travões num dos lados. Portanto, pá, como é que é possível? Nós Como é que é dizíamos a possível semana aquela passada que o Zu e o Bottas conseguem a proeza de estar em 21º e 23º lugar num grid com 20 pilotos. Instalem o Tetris nos comandos do volante e eles divirtam-se com qualquer coisa na corrida, porque aquilo deve ser, pá, eu imagino a dor que deve ser a conduzir aquilo durante a ver os outros a passar. Os outros despistam-se, têm problemas e eles mesmo assim não.
deve ser de facto penoso. Vamos ver se continua assim penoso. A expectativa é que sim, no próximo fim de semana, no Grande Prémio do Brasil. Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam através das nossas plataformas. Vamos falar de FUN. Sigam-nos não só no Twitter, mas também no Instagram. E obrigada naturalmente também a quem nos acompanhou através da Bola TV. Alexandre e João Amaral, mais uma vez, obrigada pela vossa companhia nesta horinha a falar de Fórmula 1. Nós voltamos no próximo fim de semana.